Este registro aqui presente tem o compromisso de preservar a nossa mais pura história da música brasileira paulista. No documentário Algumas Memórias do Samba Paulista, registramos algumas boas histórias que ainda estão guardadas nas recordações dos sambistas que participaram da formação e estruturação deste gênero musical e suas peculiaridades paulistas e paulistanas. O samba foi marginalizado pela alta sociedade inicialmente, mas hoje é reconhecido como patrimônio imaterial cultural brasileiro. Nesta primeira edição, registramos um bate-papo apenas com alguns ícones precursores do samba paulista e paulistano, pois a lista é vasta. É necessário preservar e valorizar o samba e sua história, estimulando o interesse público à contemplação da cultura brasileira em toda sua diversidade étnica e regional. Também é preciso apresentar aspectos de nossa cultura popular, trazendo às novas gerações histórias, canções e composições de grande importância, contribuindo para a formação cultural e fornecendo informações para o cabedal musical desses jovens. Pois é muito importante que conheçamos a nossa música popular brasileira. Neste episódio, as memórias de Germano Matias, em 2019. Guarde a sandália dela, que o samba sem ela não pode ficar. Diga também pra ela que a escola tem Meu coração eu joguei fora. Coração. Deixa sempre a porta aberta. Não quero nem saber se língua de tamanduá é escada rolante de fogueira. Pra olhar não se paga nada, com os olhos se ganha remela e com as costas borrachada. Hoje, dia 13 de outubro, olha que data simbólica, olha que data 2019. 2019, mas há 40, deixa eu fazer umas contas aqui. Que eu te convidei pra vir aqui? Não, você falou 45. É, 45 anos. Não, mas 77 para 2019, quanto que dá, hein? Não sei. 77 para 42. 42 anos atrás, dia 13 de outubro, no Morumbi, o Corinthians estava ganhando aquele título como campeão paulista. É isso mesmo. Campeão paulista em cima da Ponte Preta, que deu aquela confusão, Rui Rei. Olha que data. Que maravilha. Mas hoje eu estou sendo honrado com a presença deste meu colega sambista de Boa Água. Ele que com ele com ele e comigo é assim, a entrada franca e saída do mundo. Eu queria, sempre tive curiosidade, Germano, de saber um pouco coisas que o público tem curiosidade de saber, mas ninguém pergunta. Você nasceu em São Paulo, no bairro do Paris. Isso. Foi no bairro do Paris, na rua Santa Rita. Na Santa Rita, onde tinha a garagem da CMTC, antigamente. Porque a Santa Rita é a Santa a rua da Santa que tem o nome da rua que eu nasci. E a tua ligação com o samba, com a música, depois cinema, tudo mais, como é que isso se deu? Já na infância você já isso tinha aí é essa inato, né? Isso aí eu já nasci assim. Eu nasci com uma predileção muito grande pelo samba. O samba, para mim, ele é o tudo. Eu gosto demais desse tipo de samba, principalmente aquele que nós interpretamos, que é o samba raiz, o samba tradição. Aquele que não tem distorção harmônica nem deturpação do ritmo. Então, quando eu canto esse tipo de samba, eu incorporo. E a sua referência? Caco Velho, lembra? Sambista Infernal, o Risadinha, Blackout. O Jamelão falava muito desse tal de Risadinha. Era um crioulo, era de São Paulo ele. Faleceu novo. Sabe por quê? Porque antigamente o sambista, para ter nome, tinha que ir pro Rio. Rio era a Broadway do sambista. Você sabia disso, né? Sim. E tinha que ir para lá para aparecer lá. Aparecendo lá, então você dominava a nação toda, dominava o Brasil. E tem mais outra. Rio de Janeiro é a capital do samba. Indiferente. Mas
a cidade principal é São Paulo, porque o estado que mais gosta de samba é São Paulo. Que consome, né? Que consome, que gosta. Você pode ver que todos os sambistas do Rio de Janeiro querem vir para cá. Ganham dinheiro. Inclusive o Jamelão me falou do Risadinha. O Risadinha era muito bom. Ele teve um sucesso, ele cantou, eu lembro, eu convivi muito com o Jamelão, ele cantou um samba do Risadinha, foi sucesso. Oswaldinho da Cuica também, tudo. Ele me falou do samba do Risadinha. O Risadinha foi um das suas referências, é isso? O Risadinha, Blackout. Você lembra de algum sucesso do Risadinha? Lembro, assim, um dos sucessos que ele fez, principalmente em São Paulo e no Rio, foi eu já dei 15 dias de aviso prévio para minha mulher, e ela pode ir ao ministério se quiser, só pensa em grandeza, tem a rainha de rica, a mania de rica, está pensando que eu sou couro de cuíca. Eu que dava meu dinheiro pra baronesa esbanjar, eu dava dor no batente, ela não quer trabalhar, vive só me conversando, de conversa estou cansado, ela tem que dar no pé, pois quem vive de conversa é advogado. Gilmano Matias, o catedrático do samba, né? Catedrático do samba, uma das resistências remanescentes aí do samba de primeiríssima qualidade, do samba sincopado e do samba mesmo de todos os tempos, samba autêntico mesmo, autenticamente brasileiro. Infelizmente, não sendo mais prestigiado pelos meios de comunicação. Mas aí, legal, sua infância ali, você curtiu ali no Paris. Capo Velho. Foi crescendo com essas referências aí. E quando você chegou ao primeiro disco, o primeiro sucesso, a primeira vez que você cantou profissionalmente ou amadoristicamente? Né? Não, eu ganhei um concurso chamado A Procura de um Astro. Era na Caravana da Alegria, era no Cine Oasis, pela Rádio Tupi de São Paulo. Você tinha quantos anos, você lembra? Foi mais ou menos. Não vai lembrar exatamente. Eu todo tempo quadrão era cabo do exército. Você tinha os 17, 18 anos? Você da barbicha deles. Nosso preto velho, tá aí. Então, e aí, graças a Deus, eu sempre me dei bem no samba, sempre. E tenho o prazer e a honra de ter um colega como você, que também é um ícone do samba de São Paulo. Falando a verdade, sem nada que desabone. Obrigado, mas esse concurso que você falou, você ganhou como melhor intérprete, pela composição sua, como é que era esse? Era um samba que eu junto. A Procura de um Astro, né? Era A Procura de um Astro, na Caravana da Alegria. Era no Cine Oasis. Quem apresentava? Era o Cláudio de Luna e era o J. Silvestre. J. Silvestre. E o Cláudio de Luna, já papai do senhor já chamou os dois. Né? Então, você lembra que você cantou lá? Eu cantava um samba que hoje eu não canto mais, que ficou racista. Na época não era, entendeu? Era inclusive de minha autoria. Chama Minha Nega na Janela. Então, não sou de briga, mas estou com a razão. Vocês procurem no YouTube, porque no YouTube tem, mas ele não pode cantar aqui, senão nós dois estamos presos. Não é só isso. Não, mas não pode prender, não, nós somos idosos. Naquele tempo, os crioulos não davam risada, para ele não tinha. E hoje já mudou tudo. Hoje tem a consciência negra. Tem a lei, né? É melhor não mexer com isso. Então. E aí quer dizer que como eu digo, mano, por que você canta tão bem samba assim? Por causa da minha árvore genealógica. Eu sou português por parte de mãe, carioca por parte de pai e crioulo por parte do vizinho do meu pai. E aí você gravou seu primeiro disco depois desse? Minha Nega na Janela. Depois o segundo disco foi A Situação do Escurinho, de Padeirinho da Mangueira. Eu ganhei o prêmio Roquete Pinto. Situação do Escurinho? A situação do escurinho está rindo do que usa pretinho, diz que quer saber da mulher que ele carregou. Ganhei o prêmio Roquete Pinto. Esse samba era de autoria do Padeirinho da Mangueira. De mangueirense. E tinha um parceiro que era Padeirinho da Mangueira e até esqueci o nome do parceiro, que vieram em São Paulo para me mostrar o samba. E depois, e assim sucessivamente, aí eu comecei a vender bastante disco, comecei a me destacar bastante, e eu sambava
relativamente que nem o crioulo, né? E que nem crioulo que eu gosto de sambar. Às vezes não posso copiar ele definitivamente como é, mas eu procuro. Você tem tudo isso num acervo, lógico. Isso. Hoje em dia já não samba mais, né? Eu fiz a Trodese, a operação na coluna, mas eu não posso sambar como sambava antigamente. É a idade também, né? 85 anos, corpo limpo, não tenho varizes. Germano Matias é um digníssimo representante da malandragem do samba antigo, da malandragem antiga paulistana. Eu tive o prazer de conhecer, de conversar com o Germano Matias na casa dele, lá na Coab de Taipas. Ele me recebeu um dia à noite, quando a gente foi conversar para que ele pudesse participar do meu programa Samba na Brasa. Aliás, ainda era o Brasilândia Encanta, na Rádio Comunitária Cantareira, e a gente foi conversar e ele me mostrou um monte de sambas, me mostrou um monte de coisas que ele estava fazendo, uns CDs novos e tudo, um bonachão. Gente boníssima. Então, o Germano Matias, para mim, é hoje ainda, né, um dos últimos representantes da malandragem da Praça da Sé, da malandragem do samba na latinha de graxa, né, engraçadíssimo, e eu tenho assim um profundo respeito, profunda admiração pelo que faz o Germano, pelo que fez e pelo que ele representa para a cultura nacional, para a cultura brasileira e sobretudo para o samba, né, o samba de São Paulo, o samba brasileiro. Né? Um abraço grande nesse monstro sagrado da nossa cultura e do nosso samba, o Germano Matias. E aí você foi para o cinema. A tua carreira como músico, como cantor, compositor, ela te jogou em alguns filmes, eu lembro. Eu fiz o Preço da Vitória e fiz Quem Roubou Meu Samba. Quem Roubou Meu Samba? Era na Vera Cruz, é isso? Não, era no Cinedistre. Foi 2 filmes que eu fiz. Também fiz fiz um documentário e gravei um DVD, aquele lá é a capa do meu DVD. Ginga no Asfalto. E esse ele conhece, né? Depois ele pega os insert ali. Então, e aí eu fui muito bem com esse DVD, inclusive ele esgotou, né? Esgotou e a gravadora parece que não. Você chegou a vender muito disco? Vendi bastante. Você era o que? O Zeca Pagodinho da época? Eu era o Zeca Pagodinho de São Paulo. Eu vendia mesmo. Verdade, porque eu gravava cada 2 meses, eu gravava um CD. Aliás, naquele tempo não era CD, era vinil. Tipo vinil. Depois que passaram tudo para CD, né? E tem muitos sambas que foram transformados em CD e continuam ainda vendendo. Você deve ter saudade, como eu tenho, só que no meu tempo já não tinha tanta, não era assim uma, já tinham fechado algumas, mas você foi o rei das gafieiras, era uma referência dentro das gafieiras. Eu dançava bem gafieira. Não, e show também, né, porque havia assim uma concorrência muito grande, para contratar o Germano Matias para cantar no Garitão, Sou de Cristal. É isso mesmo. Tinha várias gafieiras em São Paulo. Então. Depois outra, eu sempre fui porque eu sempre fui um sambista, que, como o falecido saudoso Caco Velho, que era gaúcho, o sambista não é só cantar, ele também tem que sambar, ele tem que ter trejeitos, ele tem que ter mímica. Showman. Showman. Para vender bem o peixe, né? Como se dizia antigamente, vender bem o peixe. E eu sempre tive isso. Isso foi um dos fatores que fez com que eu me destacasse. Até que um dia eu ganhei um diploma de bacharel do samba, Ordem da Parede Dourada, lá da cidade de Santos, X9 de Santos, que era o Muniz Júnior, que era o Relações Públicas. E eu ganhei esse diploma e mandei botar uma moldura e nós fazemos o ato do disco na TV Cultura. TV Cultura não. Record, TV Record, E já fazemos. E aí o Randall Juliano
O que você tem aí, Germano, que ele já estava com um copo de uísque na mão, né? Tomando um esquinho bom, que era para limpar o gargumilho, né? Para lubrificar o gargumilho. Então, é um diploma que eu ganhei. Eu ganhei esse diploma. Que diploma? É bacharel do samba. Hora de dar para. Puxa, você é bacharel? Então me anunciar o catedrático do samba. Ah, foi aí que veio. Foi aí que ele. Aí eu peguei o slogan. Quer dizer, se eu sou ou não sou, o público é que julga. Mas eu peguei esse slogan. Você não se autodenominou assim, alguém? Foi o Randal Juliano. Foi ele. Você lembra do Randal, né? Lembro. Ele era muito bom radialista. Ele também era da Jovem Pan. Ele era radialista da Jovem Pan e também da TV Record. Quando tinha o Astro do Disco. O Astro do Disco, eu lembro que o prêmio Roquete Pinto você ganhou. Então. Qual é o teu maior sucesso, assim? O que você... Naquele tempo eu ganhei o Roquete Pinto, eu joguei só Pinto, só não tenho mais Esse prêmio você ganhou foi por causa de uma música? Foi a situação do Escurinho. A situação do Escurinho, está indo, Mangueira. Padrinho da Mangueira. Daí. E sucessivamente, assim, a gente sempre ganhava prêmios, ganhava tudo. E naquele tempo se faturava bem. Entendeu? Esse estilo de samba que você canta? É um estilo de... chama-se... Sincopado? É um samba sincopado. Samba raiz sincopado, mas que tem divisão marcante. Você pode ver que o pagode é diferente do samba sincopado, do samba raiz. Esse pagode de hoje ele é uma coisa assim bem... Não, é mais light. É light, é mais light. Entendeu? E depois outra, você pode ver que é intercalado. O acompanhamento está sempre no meio. E o meu não. O meu é... Quer dizer, ele é sempre... Ele é divisão marcante. Eu também canto com divisão marcante. Como fazia Jacques do Pandeiro, né? Coco. Como fazia o Jacques também. O Jacques do Pandeiro cantava muito. Coco, forró, né? Que hoje chama de forró. Cantava... Jacques era muito bom. Então, quer dizer, e no meu tempo, os sambistas cantavam mais com divisão marcante. Que era o caso do Vassourinha, que foi antes de mim, né? E depois teve, quem mais? Isaura Garcia cantava esse tipo de samba. Telecoteco, eu cheguei de madrugada, bateu o tamborim. Telecoteco. Quer ver que ele é divisão marcante, ele é sério. E o acompanhamento não intercala, entendeu? Você pode ver que você põe o pagode, o acompanhamento está sempre no meio. Ele nunca está junto. E o meu não, o meu está sempre intercalado. O cantor ele canta em cima da melodia, não sai, né? Quer dizer, está sempre empatando, né? Quer dizer, chama-se divisão marcante. É uma divisão marcante, entendeu? E no teu caso a música nem sempre ela te acompanha, você atropela, né? Aí a gente fala o sincopado. É o sincopado. Germano Matias, eu tenho que dar risada porque é que não tem tempo para isso. Mas o Germano já nos conhecemos já há muitos anos, já fizemos alguns trabalhos juntos, né? E agora, não muito tempo atrás, eu participei de uma minissérie da Globo e tive essa honra, né, de estar cercado por Germano Matias, né? O Zaldinho da Cui, que fazia parte da banda, né? E o Germano, nós fizemos essa minissérie. Mas se fosse pegar e gravar o que acontecia nos bastidores com o Germano, que é uma figura ímpar, daria para fazer umas 4 minisséries. Ele simplesmente é fora de série. Esse é o Germano. Além de ser todo esse monstro sagrado do samba, né? O cara que faz um sincopado, ele faz o que ele bem entende, com uma divisão de samba, né? Ele tem esse poder, né, esse dom. E eu tive essa honra de estar junto com o Zaldinho fazendo banda, um grupo fictício dentro da história, né? E o Germano eram 4 personagens, eu, Germano, Wilson das Neves, né? E o Germano também era uma das figuras principais do filme. E
foi muito bom trabalhar com ele, foi muito bom ter essa aproximação e conhecer um pouco mais, né, do Germano, pessoa, Germano. E não é nada diferente do que ele é no palco. A vida dele é assim, é uma arte, a vida de Germano Matias. Você gravou alguma coisa de Geraldo Pereira? O que você gravou de Geraldo Pereira? Que era o rei desses sambas com esses... Acho que do Geraldo essa Pereira, divisão eu não me marcante. lembro, eu acho que não gravei nada dele. Bolinha de papel? Não, esse daí não. Esse aí era mais quem gravava era o Caco Velho, que gravava. Eu gravei mais Padrinho da Mangueira, Risadinha. E como você chegou a eles? Ou eles que chegaram a você? Não, eles me procuravam. É porque eu aqui em São Paulo eu dava carta e jogava de monte. Zequete, você gravou alguma coisa? Zequete, gravei cada samba do Zequete. Eu gravei cada samba do Zequete. Um dos que eu fiz sucesso foi o Malvadeza Durão. Malvadeza Durão. Olha, esse guardei dinheiro com esse dinheiro. Inclusive esse samba, Malvadeza Durão, ele fez parte daquele espetáculo Opinião. Foi lançado ali, eu acho que dali você gravou, né? Porque ele foi 64. Eu tenho um CD que tem toda essa... Mais um malandro Fechou um paletó, teve dó. 4 velas acesas em cima de uma mesa. E uma subida cristã para ser enterrado. Morreu, Malvadeza Durão. Que era aquele tipo de samba. Malandro, mas muito considerado. Samba malandreado. Porque naquela época, o samba malandreado era muito divulgado. Quem gravou aquele Patrão, o trem atrasou? Você também? Depois foi o Jorge. Não foi o Então você cantava isso nos shows, eu lembro desses não, esse tipos não, de samba. esse não cantava. Eu do Ataúfo. Ataúfo Alves, deixa eu ver. Também não me lembro. Eu gravei mais, foi Caco Velho, foi Padrinho da Mangueira, Zequete, o Raimundo Olavo do Rio, que fazia muito bem esse estilo, porque eram sambistas especializados nesse tipo Nesse de estilo de samba. Que era o que eu queria, que eu gostava. Que a gente fazia divisão, mas também fazia sincopado. Então, porque o samba que eu canto, ele também tem muito swing. Que eu não, que nós cantamos. Você também canta. Que o samba raiz, ele tem muito swing. Ele tem swing, a divisão marcante tem swing. Então, tiraram até o trombone do samba, né? Ó, você vê, a gente não sei o pessoal ficou adiantado um atraso. Você citou, né, que você era o Zeca Pagodinho da época. O Zeca tem um estilo de cantar diferente de todo mundo. Tem. Mas ele é pagode. Cada vez que ele canta um determinado samba, ele canta com uma divisão, ele sempre mexe na divisão. Não, ele é muito bom. Se o músico não ficar atento, se machuca. O Zeca Pagodinho é espetacular. Fantástico, ele é o fenômeno. Né? Ele entrada franca e sai da bandeira. Vou tentar falar pouco, né? Porque, como dizem lá da Escola de Samba do Rio, se eu for falar do Germano, hoje eu não vou terminar, né? Então, o Germano, primeiro, eu queria chamar a atenção, falam muito que ele é um símbolo do samba paulista. Não é só paulista, ele mas ele talvez seja um símbolo do samba paulistano, se a gente quiser ser mais preciso, da cidade de São Paulo. A vida dele como músico já começou com as rodas de tiririca, com a lata de graxa, que ele era engraxate, quer dizer, era um centro da cidade de São Paulo, uma São Paulo que não existe mais. E ele faz a identidade de São Paulo de uma maneira muito clara e inegável. Quer dizer, quando a gente fala que ele é o samba de São Paulo, ele criou aquilo como personagem, ele vai atrás de um repertório que é dele. Ele é de uma geração que os cantores cantavam o próprio repertório e não cantavam os outros, que hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia você faz um show e junta 5 cantores para cantar uma música dos anos 70, porque a música tem mais história, as pessoas querem ouvir. Mas na época do Germano, o Caco Velho gravou uma música dele, ele fez questão de escolher um outro repertório que não tivesse aquela música. É o contrário do que a vaidade ou do que o interesse comercial propõe. E para concluir, ele é o maior sambista, o maior músico, mas ele podia
ele podia ser qualquer coisa. Se ele quisesse ser presidente do Brasil, se ele quisesse ser um inventor, ele seria um engenheiro. Se ele quisesse ser um grande advogado, é um talento. Se estar perto do Germano é estar perto do talento, da criação. Ele é um artista nesse sentido, é um criador. A gente vê o mundo sendo criado quando a gente vê o Germano fazendo música. Agora, voltando no tempo da Garoa, São Paulo da Garoa, Praça da Sé, dos engraxates, tocar na latinha de graxa. Porque é o seguinte, quando eu passava, eu ia para a escola, então eu passava na Praça da Cláudio de Vilaca, na Praça da Sé, e tinha aquelas batucadas de engraxate que eram um verdadeiro folclore. E uma batucada boa, eles faziam bem batucada. Eles faziam um samba com uma batida bem gostosa. E usavam a guisa de uma frigideira, a feição de uma. Porque naquele tempo que usava frigideira. Frigideira. Não. A bateria da Beija-Flor ainda tem. Ainda tem, né? Tem. É muito bom isso aí. Dá um balanço, dá um timbre gostoso, né? Muito bacana. Então, e aí eles pegavam as tampas, que as latas de graxa antigamente eram de lata mesmo. Era tampa de lata de graxa. ODD. Então eles tocavam. Eu aprendi a tocar também. Peguei e vi que eu me adaptei bem. E depois eu lancei como um tempero no samba. Eu lancei como um condimento. Como tinha o Ciro Monteiro com a caixinha de fósforo, era você com a latinha uma latinha de graxa. Inclusive tem um samba. Aliás, no YouTube, se você acessar o YouTube, tem uma entrevista que eu fiz há muito tempo, que agora chama-se. Como é que é aquele que eu fiz? Trajetórias. É só ali acessar YouTube, Germano Matias, Trajetórias. Você vai ver ali, tem uma parte que eu estou tocando. A latinha de graxa. Gente, boa tarde. Quero dizer aqui a respeito do meu ídolo, que é Germano Matias, que eu tive o prazer de, na década de 60, eu nasci em 47, certo? Germano começou a gravar em 1955, né? Se tornou profissional cantor. Até aconselho do Toniquinho Batuqueiro, que falou: Germano, você fica cantando de graça, você precisa cantar profissionalmente, você tem que aventurar. E Germano, ele se apresentava no programa de calouro e sempre era vitorioso. Esse é um detalhe, né? Mas eu fui conhecer bem Germano mesmo na década de 60, né? Com sambas memoráveis, né? Que ficou em minha mente até hoje, guardada com muito carinho, sambas autênticos, né? Um grande sucesso do Germano na época, Guarda a Sandália Dela, né? Guarda a sandália dela, que o samba sem ela não pode ficar. Foi um grande sucesso, acho que foi o maior sucesso dele. Samba dele, de autoria dele e do Sereno. E eu lembro que eu ganhei de presente de um irmão mais velho, ganhei um presente, um LP do Germano, Xingas no Asfalto. Aquele LP encantou não só a mim, como meu pai, meu irmão. Meu pai tocava um violão, meu irmão também, né? E a gente cantava aqueles sambas de Germano, e eu cantava naqueles bares ali no bairro da Água Rasa. Enfim, se tem alguém que de uma certa forma ali no bairro divulgou Germano, eu tive esse prazer, né? Sambas que tocaram profundamente na minha alma, né? Eu lembro até de nomes de algum Baiano Capoeira, por exemplo, né? Lar Sem Pão, Mulher por Acaso, Esculacho na Bonifácia, enfim, foram 12 faixas maravilhosas que eu decorei
e eu cantava até seguido, né? Então, gente, eu posso dizer muito sobre o Germano, muito, porque eu me tornei um fã, né? O samba, do catedrático do samba germano, me deixava feliz, né? E acho que eu me tornei assim sambista. Eu até devo aqueles sambas, né, que ele gravou de grandes autores, né? Zequete, por exemplo. O Germano gravou com grandes autores, não é? Até com Erivelto Martins, por exemplo, a música Vaidosa, não é? E, enfim, Padeirinho da Mangueira, né? A Situação de Escurinho, por exemplo, né? Eu, de vez em quando, eu estou cantando até embaixo do chuveiro, não é? A situação do escurinho está ruim como que o Zé Pretinho diz que quer saber, e daí por diante. São muitos sambas. Eu tenho guardado muitos discos do Germano, não é? Inclusive até em 78, não é? Por incrível que pareça, eu ainda tenho essa relíquia guardada, não é? Então é isso, do Germano eu tenho muito a contar. Gostaria de ficar aqui, acho que para contar coisas que eu sei do Germano precisaria um tempo muito amplo, né? Enorme, né? Mas a priori o que eu contei desse contato primeiro, né? Naquela década de 60, foi Germano Matias, foi meu grande. Quer saber, essas coisas do tempo que o Adão era cabo do exército? E o pessoal fazia ela batucada na latinha de graxa e na caixa de sapatilha também fazia. Então, eu não era engraxado, mas eu ficava no meio dele porque a batucada era muito boa. Aliás, você engraxava sapato. Eu lembro várias fotos suas, os sapatos eram impecáveis, né? Couro de crocodilo. Eu me vestia muito bem. Eu lembro. Porque é o seguinte, o que está faltando hoje no sambista. Muito sambista hoje não tem mais requinte. Tem cara que vai cantar samba de bermuda. Eu ainda sou do tempo que todo sambista usava roupa branca, né? Não é só isso. Com pai de você está com um sambista eu toquei com a minha. Com o tatu indumentário vai. Entendeu? Chapéu, porque o chapéu é o que destaca o sambista da velha guarda. O chapéu é próprio do sambista. E acontece que, Elias, eu não posso me queixar. Eu fiz muito sucesso. E hoje ainda quando estou contratar. Aqui a Angélica, que você sabe que ela é tua filha e ela é minha empresária. Tá aqui, a Angélica é minha empresária aqui também. Ela já me deu muito tutu na minha mão. Ajudou a pagar as contas de água, de ela luz. Falou assim, eu falei, pode ajudar um sambista separado? Então vou ajudar. Viu? Então, e ela viu o sucesso que eu faço em show. Ela vendeu Não, eu já presenciei também, a gente já trabalhou junto. Eu vou te contar. Sem mídia, sem nada, onde eu entro, com meus trejeitos, minha maneira de ser, do alto dos meus 85 anos, eu estou com 85 anos, corpo limpo, não tenho varizes. 8,5. Então, estou ficando acabado, mas não é devido à idade. Me acaba de saudade. O tempo que eu marcava meio-dia, agora só 6h30, entendeu? Agora eu queria falar de um projeto que nós participamos, a história do samba paulista. Eu, você, o Zóio da Quick e Aldo Bueno. E ali, pena que só ficou naquele volume, né? Mas precisava de mais um daquele, né? A história do samba paulista ela é infinita. É vasta. É muito grande. E você citou aí Padeirinho da Mangueira.
Então, no Rio você deve ser Mangueira. E em São Paulo, não é por minha causa, mas você é vai. Não gosto de vai-vai-esse. Com influência do Oswaldinho da Cuíca. O Oswaldinho da Cuíca é um ícone aqui em São Paulo. O Oswaldinho fala que ele é seu discípulo. O Oswaldinho da Cuíca. O Oswaldinho da Cuíca é um sambista completo. Ele é um excelente batuqueiro. Ele toca cuíca, surdo, pandeiro, tamborim, toca tudo muito bem e canta muito bem também. Então eu até perguntei para ele se ele tinha um crioulo na família. Ele não sabe. É um crioulo de alma, né? Germano Matias, ele tem um valor na música popular brasileira incalculável. É um grande parceiro. A gente se conheceu nos anos 50, mais exato, em 56, 57. Fizemos uma amizade. Ele ia na minha casa lá no Tucuruvi. Grande parceirão, grande irmão, grande talento. Um abração pro Germano. Eu tenho aquela história. Você lembra do Mussueto? Ele era grandão, ele era gozado. Ele falava assim, me dava muito curso. Gravei muito samba no Mussueto, muito lindo, ainda hoje gravo. Então o Mussueto assim, eu contemplo branco e preto, porque eu sou preto por fora e branco por dentro. Eu contrato todas as duas raças, eu estou contentando, eu contemplo as duas raças. Branco e preto. Eu falo assim, você e o Oswaldinho da Cuíca são brancos de alma negra, alma africana, porque vocês têm muito crioulo que não tem o mínimo de ritmo, de swing que vocês têm. Então não é um privilégio, né? O samba não é um privilégio, como já dizia o Noel Rosa, não é um privilégio de ninguém. Não é, isso é um patrimônio. Tem que ser inato, né? É um patrimônio do povo brasileiro. Tem que nascer. O povo brasileiro, é um patrimônio nosso isso aí. Né? Bom, falar do Germano é uma honra para mim, né? Porque eu, começando profissionalmente aí, garotinho, né? Meu primeiro trabalho foi com ele profissional, né, que meu pai me deu esse privilégio. Foi em 98, 99, na Biblioteca Monteiro Lobato, na Santa Cecília. Eu acompanhando ele, o Germano Matias, junto com o Oswaldinho da Cuíca e o Odair Menezes, saudoso Odair Menezes, com o Germano. É uma honra, né? Eu pensar que meu primeiro trabalho profissional foi com ele, que eu tive o privilégio de gravar o Talento de Bamba, esse CD Talento de Bamba dele, umas composições do Elzo Augusto, né, dos anos 2000 mais ou menos, né, 2000, 2002, fui eu que gravei junto com o Oswaldinho, e até chegar ao ponto de produzir também, né, fazer a produção musical, né, de um dos discos do Germano. E é uma honra, é um aprendizado. O que eu posso dizer é que o Germano, ele tá para São Paulo, né, como o maior representante, né, do samba sincopado e do samba tipicamente urbano paulista. O Germano Matias, ele nada mais nada menos, ele foi, né, o que o Zeca Pagodinho é hoje, né, pra gente aqui nos anos 2000, né, ele nas gravadoras, né, tirando foto nos anos 50 e 60, ao lado de Roberto Carlos, né, ao lado de Maísa. Então o Germano Matias é o maior nome. Eu tenho uma passagem muito importante que me impressionou, foi no Som Brasil, né, do Vandido Oratioto, que eu estava acompanhando o Germano Matias e Bezerra da Silva. Foi uma dobradinha, Germano Matias e Bezerra da Silva. E o time, né, do Germano, a gente no nosso camarim, na época que isso era no Sesc Interlagos. Então a parte burocrática do Sesc era longe e o show era ali naquele riacho ali, né? O Bezerra chegou, o Germano tinha subido para assinar uns papéis, que o pessoal do Sesc buscou ele de van, a banda ficou no camarim. Quando chegou o Bezerra, a banda dele ficou no outro camarim, o Bezerra já entrou no nosso camarim desesperado. Cadê o Germano Matias? Cadê meu amigo Germano? A gente falou, ô Bezerra, ele subiu ali, ele já volta, foi assinar uns papéis. O Bezerra da Silva falou, então eu posso ficar aqui sentado no camarim de vocês esperando ele? Porque eu sou muito fã dele. Então foi ali que eu, jovem garoto, comecei a entender tamanha importância do Germano Matias para o samba brasileiro. O Bezerra ficou lá, tomou um chá de cadeira de uns 20 minutos e ficou com a gente no camarim. Quando ele viu o Germano Matias chegar, ele fez a maior festa. Ele foi literalmente aquele fã, ele parecia o fã, e o Germano na maior naturalidade, ô Bezerra! E o Bezerra da Silva veio e depois eles fizeram um show
Nós primeiro, depois o Bezerra da Silva. Então o Germano Matias, ele realmente está no topo da pirâmide do samba urbano paulistano. Então, eu não posso me queixar, toda vez que eu vou. Outro dia fiz o bar do alemão. No Gudim? No Gudim. Pergunta para ele o sucesso que eu fiz. Cheio. E lotei. Além de ter lotado, ainda o pessoal, que eu fiz esses sambas aí que ela está levando. Depois você vai ouvir esses sambas que eu fiz. São 21 sambas clássicos. Agora, sabe por que é clássico? Porque não, é samba do carnaval, mas não é enredo. Você se lembra do tempo que os salões de baile davam um baile de carnaval? Tinha concurso. Então, e outra coisa, os sambas, a gente gravava samba para serem tocados no salão. Então não era samba enredo, era samba próprio para salão. E como era bem executado, era bem divulgado, todo mundo cantava. E eu peguei essas 21 sambas, que você deve conhecer muitos aí. Quer ver? Isso aqui que você deve conhecer, quer ver? Quer que mostrar para ele? Aos pés da Santa Cruz. Isso foi sucesso no carnaval, não foi? Não, tem coisa melhor. Aos pés da Santa Cruz foi sucesso no carnaval. Não. Covarde, sei que me pode chamar, foi também. Foi. Não, olha aqui. Vê, olha aqui. Vai vendo aqui, você conhece. Samba de periferia do Elvis. Tirando da Mangueira, que é homenagem à Mangueira que até dia 25 de fevereiro ela é campeã. Sim. Ou não é mais. Né? Quem samba fica, quem não samba vai embora. Lembra? Sucesso. Cuidado, moço, essa fruta tem caroço. Jamelão e tinha outro isso. Jamelão. Vai vindo o resto aqui. Triste madrugada foi aquela. Foi sucesso ou não foi? Então. É chegando a madrugada, oi, entendendo bem. Eu procurei de lanterna na mão. Morreu, né, Léo? É. Morreu. Joga a chave, meu amor. Joga a chave. Não é do Dinés. Aqui fora está ruim demais. Tudo sambas bons e de sucesso. Então eu coloquei isso tudo aqui. Então, quer dizer, eu quero fazer isso no dia 25 de janeiro, caso a Angélica conseguir me vender lá no Chegou o general da banda. Você sabe que aqui tem o Isso era do Blackout, né? Sucesso da bandeira. Você sabe que a segunda parte tem o nome do nosso vice-presidente, Mourão. Ele é muito Mourão. É? Então não é o nosso vice-presidente? Acho que não cai. O general Mourão. Então, e aqui Mourão vai. Germano Matias, uma honra, né? Eu trabalho com o Germano desde 1999, 2000. Posteriormente, quase 10 anos depois, para ser mais preciso, 2013, eu fiz uma produção, né? Fiz 3 produções de disco do Germano Matias, que é o meu samba de futebol. Depois eu fiz sambas de morro e também fiz forrós pé de serra. Foram 3 produções que eu tive a honra e o prazer de executar. Então, Germano Matias, incontestável, sincopado. Tenho o privilégio de poder estar sempre com grandes nomes da nossa música brasileira. Estou chegando agora, não tenho história para lhe contar. Triste madrugada foi aquela. Diz que essa aí foi feita em homenagem. Ele se inspirou num acontecimento com o Chico, né? O Chico esqueceu o violão no táxi. Foi. Então, e aqui gravação Jair Rodrigues. Então, aqui quer ver? Vem chegando, depois tem lanterna na mão, depois vem joga a chave, depois vem horinha certa. Coração é assim. E aqui tem uma novidade. Eu vou te mostrar que novidade é essa. Essa aí vocês não conhecem. Espera aí um pouquinho. Depois, fechei a porta. Eu não quero mais amar. Pra não sofrer de gratidão. Sucesso. Depois do que eu passei, fechei a porta do meu coração. Aqui, vai, quer ver? Aqui depois tem. Em cada coração há um pecado. O que eu já passei, risadinha. Não desejo a ninguém. Depois isso aqui. Deixa andar.
Deixa andar, queria que você visse o mané, blá, 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 blá. Como é que a nega tava no pé, blá, 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 blá. Pra você que nunca viu nem sambu, você vai ficar bolo com show. O bumbum da nega balançou. Opa! Entendeu? Então depois tem aqui. Agora eu vou dizer a novidade que tem aqui. Aí deixa andar, depois vem. Pra seu governo, você não é meu amor. É tudo sucesso mesmo, né? Quer ver? Que tem uns aqui, isso era sucesso nos bailes de carnaval, né? Então, quer ver? Ou era samba ou era marcha. Né? Meia hora de samba, meia hora de marcha. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre te apavora. Quer ver o outro? Enlouqueci. Sinto uma dor no meu peito. Aracide Almeida. E depois, chegou o general da banda. Agora, você quando tocar o disco, tem uma novidade que eu chamo de enxerto. Ou seja, cultura. Meu grande amigo Germano Matias, meu sambista, ele aqui em São Paulo e o outro sambista no Rio lá, que faleceu já. Tudo bem, são os dois sambistas de Beck, grande sambista. E eu tive o prazer e a honra de gravar alguns discos com ele, inclusive disco de forró, que pô, sambista. Samba de break, gravando forró, não acreditei. Aí quando foi na gravação, eu falei, pô, e o cara faz mesmo? Era meu amigo, gostava dele. Dele e da esposa dele, que agora eu não lembro o nome, ela que me salvava. Quando ele resolvia perturbar, não tinha igual. Mas faz parte, cada um, ninguém. Aí não temos nenhum dedo igualzinho na mão. Bom, é meu amigo, tá vivo. Salve, Germano, valeu. Discos, você lembra quantos discos no total? Discos, sem contar CD. Eu não me lembro, é muita coisa. É muitos anos. Mas assim, vamos destacar um assim, que você, isso aqui, tem um que você ganhou o prêmio Rocket Pinto, não. Rocket Pinto você ganhou com uma música, mas aquele era só a música ou foi um disco? Disco premiado. Eu não me lembro mais, muito tempo antigo, muito antigo isso aí, já não me lembro. E CD? CD já agora... CD já... Agora esse que a gente está ouvindo aí de fundo é o mais atual projeto seu. É o meu, porque como a Mangueira ganhou o carnaval no Rio de Janeiro, né? E a nossa querida escola não teve a felicidade de ganhar, não vai, botava vai. Como nas outras eu não tenho nenhum, enfim, nenhuma aproximação, então eu falei, então eu vou botar Mangueira, porque eu sou mangueirense. Eu gravei samba da Cat, samba da Padrinho da Mangueira, gravei Raimundo Olavo, gravei. Então era tudo a Mangueira. Não, Cartola também, Nelson Sargento, Cicô, Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho gravei, eu gravei cada samba do Nelson Cavaquinho, que era mangueirense também. Eu pegava as coisas mais que eu mais senti, né? Então, e aí eu resolvi, como esse disco vai sair no Rio também, né? Então tem 4 sambas, porque é a única escola de samba do Brasil que tem 4 sambas de homenagem. As outras não tem. Salgueiro só tem um. E parece que o Paulinho da Viola que gravou Salgueiro, Salgueiro. E outras eu não conheço, que tem a samba de homenagem, como essa, como a Mangueira, que fala só da escola e tudo, entendeu? Isso aqui não é samba evento, isso é samba normal, não é samba evento. Então, e a Mangueira tem 4. E aqui no final aqui agora, depois desse teu minha samba, que foi gravado pela Angela Maria, depois tem um que foi o primeiro samba que foi feito com a Mangueira, que chama-se Madeira de dar em doido, lembra? Deixa a Mangueira passar, balança meu peito. Foi o primeiro samba que fizeram pela Mangueira. Mangueira é uma floresta de sambistas. Deixa a Mangueira passar. E você chegou a desfilar? É isso aí que eu estou falando. Do lado, esse que é o cultura que eu falo. Você chegou a desfilar na Mangueira? Cheguei. Desfilei com uma padeirinha da Mangueira. Lá dos compositores. Agora quer ver? Agora vai entrar com
Eu vou mostrar pra você. O que é um... Seja melão. E samba fica quem não samba. E é um vinil fino. Vou botar daqui a costura. E tem um cheiro. Agora, vou pra banho no rio, pra correr no mar, no mar, no mar, no mar. Agora. Isso. Ninguém faz isso. Deixa só o acompanhamento. Eu não, eu faço junto com o acompanhamento. Nossa Senhora. Falei em São Benedito. Eu já vi muito sambista pulando que nem cabrito. Isso aí que é a costura. Eu não deixo a peteca cair para enfeitar o samba. Isso é um tempero. Olha. Fica quem não chama vai embora. Isso chama roto. Eu gosto. Meu trombonista faz um arroto. Eu queria que você, puxa na memória aí, relembrar os bons tempos das gafieiras. O que você lembra, o que você destaca desse tempo? Eu me lembro do... Era um crioulo até, era o... Oh, meu Deus, agora que me lembra o nome dele. Eu quero muito samba dele. É o... Conde. Lembra do Conde? Lembra-se de frequentava muito a gafieira do Paulistano. Paulistano da Glória? Da Glória, frequentava. Eu gravei em cima dele. A gente tinha aqui as gafieiras aqui. Paulistano da Glória, Garitão, né? Som de Cristal. Tinha outras gafieiras? Tinha o amarelinho. O amarelinho, né? Ficava na Praça João Mendes. Um amarelinho, lá em cima. A gafieira boa. Aliás, tive uma briga lá que me deram uma cadeirada que eu até desmaiei. Que eu fui me meter a brabo lá, eu e mais um malandro. Por você falava que era boa? Aí eu quis dar uma. Aí por de trás me pegaram, que eu já estava ganhando a briga. Estava ganhando, pernada, rabo de arraia. Mas aí o cara pegou e me deu uma cadeirada por trás, né? Caí. Quando acordei já estava dentro da ambulância. Naquele tempo a gente estava na frente e saía da Bangu. E essas gafieiras eram sempre com música ao vivo? Orquestra, aquelas orquestras bacanas e aqueles sambas muito bacanas. Eu ouvi falar que você era muito disputado, né? Já falei aqui, você era disputado, show aqui, show ali. Todo mundo queria o Germano Matias cantando nessas gafieiras. Foi, eu cantei muito em gafieira. Porque eu cantava esse tipo de samba, né? O pessoal não assistia o show, o pessoal assistia e dançava junto. Interagia, né? Olha que samba, não sei se você lembra dele. Tem um olhar que me consome, por caridade, meu bem, me debateu. Por caridade, meu bem, me debateu. Agora, por perguntar, penso que não faço mal. Por perguntar, penso que não faço mal. Esse teu olhar, eu nunca vi outro igual. Esse teu olhar, eu nunca vi outro igual. Tem um olhar que me consome, vi. Tem um olhar. Esse swing não é qualquer um que tem, não. Você já nasce. Você não aprende, é igual os dribles do Garrincha. Você não vai aprender escolinha. Você não vai aprender aqueles dribles de escolinha nenhuma. Né? Mas nunca teve um jogador como o cara no mundo inteiro. Nunca teve. No mundo inteiro. O que ele fazia, ninguém nunca fez. Acho que quem chegou mais perto de fazer o que o Garrincha fazia, quem chegou mais próximo, foi o Ronaldinho Gaúcho. Né? Gaúcho dava show no campo. Ele era folgado. Mas o Garrincha era imbatível. Mas tem um samba do Nelson Sargento. Tem um samba do Nelson Sargento que ele fala: samba agoniza, mas não morre. Você tem 85 anos de idade e pelo menos aí uns 70 de carreira, né? O que você acha dessa frase? O samba agoniza, mas morre? Então você já viu várias fases pelo que o samba passou ao longo desses 70 anos seu de experiência sambística.
Eu acho o seguinte, que o samba hoje, como eu te digo, né? Ele difere do samba raiz. Difere por causa da... Primeiro que tiraram o trombone. E se bota o trombone lá no fundo. Não vê? Porque os músicos hoje não são como os sambas antigos. Davam chance para o músico aparecer. Hoje não. O músico não aparece. O cara canta, tem como coro e tudo, mas o músico não aparece. Você viu o samba com solo? O samba de hoje tem solo? Ninguém tem solo. Nenhum, sempre tinha solo. Aparecia o trombone, aparecia o clarinete, aparecia o cavaquinho, aparecia. Que dava-se vazão para que o acompanhamento aparecesse. Hoje já não faz. Tiraram até parte dos metais, tiraram o metal do samba. Não tem. Hoje é só cavaco, violão e acabou. Não tem mais nada. Hoje, o tecladinho, né? É o tecladinho, ou então tem banjo, tem banjo também. Quem usa muito banjo é aquele velhinho. Esqueci o nome dele agora. Está fazendo até sucesso agora. Do Nobre? Não, é velhinho. Famoso. Agora que até tem uma barbichinha assim, que nem o Jorge Aragão. Jorge Aragão. É isso que eu queria dizer. Jorge Aragão é bom. Mas ele canta aquele samba, sabe? Ainda muito lento, muito tight, muito light. Não tem aquela pegada. Eu gosto de samba que tem pegada. Entendeu? Não tem aquela pegada pra valer. Então e eu como eu só canto samba raiz, então eu não me preocupo muito com o samba pagode. Eu deixo tudo. Olha o que tá tocando aí. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Uma canção para quem se ama, que sai do coração dizendo assim: abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Cantando assim. Hoje essa aqui é a dupla de um ruim e o pior. É nóis! Entrou na hora, peguei a chave do meu coração e joguei fora. Coração, deixa sempre a porta aberta. Esse aqui é a costura, falei, é o enxerto. Entrou na horinha certa. Coração, deixa sempre a porta aberta. E o amor que eu arranjei pra mim entrou na horinha certa. Entrou na hora. Peguei a chave do meu coração e joguei fora. Entrou na hora. Peguei a chave do meu coração e joguei fora. Peguei a chave do meu coração e joguei fora. Coração é assim. Eu não quero mais amar pra não sofrer. Ingratidão. Jabelão, né? Ingratidão. O que eu passei. Fechei a porta do meu coração. E não quero mais amar.